aleluia. Cumprimento a todos na santa paz do Senhor. Quarta-feira, aqui para mim 20h28, quase 20h30, o horário da qual a gente começa, né? Dando honra a quem tem honra, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor eternamente e para todo sempre. Por isso estamos aqui para agradecer a oportunidade que Deus nos dá de ter fôlego, gente, fôlego de vida. Glória a Deus e aleluia por isso, de ter o ar nos nossos pulmões, porque o Senhor, Ele nos livra de todo mal. Existem às vezes batalhas espirituais, principalmente a guerra entre o bem e o mal, o céu e o inferno, e os livramentos do Senhor às vezes acontecem nas nossas vidas sem que passamos até desapercebidos, né? Às vezes atravessamos uma calçada, né? E Deus, Ele nos livra do homem sanguinário, do homem roubador. Ele tira todas as correntes, todas as amarras, e Ele permite com que verdadeiramente venhamos a ser curados, venhamos a ser libertos, tudo para a honra e glória do santo nome dele, porque ele tem um grande chamado sobre nossas vidas, né? Sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu creio que a obra do Senhor, ele não faz nada pela metade. A obra do Senhor, ela é completa e será completa sobre nós a partir do momento que a gente entende que o estudo da palavra do Senhor, ele precisa vir todos os dias. A meditação na palavra do Senhor, ela precisa ser diária sobre nossas vidas, porque quando meditamos na palavra do Senhor, as situações adversas, elas acontecerão sobre nós, só que teremos um olhar totalmente diferente, porque começamos a enxergar os planos, os propósitos que o Senhor tem para nós, não só para nós, como para a nossa casa, para a nossa comunidade, né, e para a humanidade. E isso é maravilhoso quando entendemos que a presença do Espírito Santo de Deus, em todo o tempo, ela nos guia, ela nos protege, ela nos exorta, ela nos acalenta, ela nos abraça. E isso é maravilhoso em todo o tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Karen, que Deus abençoe em nome de Jesus, né? E eu creio na tua plena recuperação e espero que você já esteja totalmente recuperada, né? Fortalecida, que Deus fortaleça os seus pés diante da presença dele, né? A Karen aqui, a minha prima, né? Ela teve, né? Sofreu um acidente, da qual eu creio que Deus deu um grande livramento para ela. Estamos aqui falando de livramento e ela tem testemunho, né? Com a graça do Senhor, teve os cuidados médicos e está bem, né? Para honra e glória do santo nome do Senhor. Passa pelo período de tratamento, mas até pelo período de tratamento a gente vê, né? Nos pequenos detalhes, o Senhor cuidando das nossas vidas. Porque este é o Deus da qual servimos. Ele se responsabiliza por todo aquele que Ele chama. Ele se responsabiliza por todo aquele que está diante da sua presença, né? Então sinta o abraço do Espírito Santo de Deus, porque Ele te conforta nesta noite. E Ele diz para você, não temas, porque eu estou contigo. Eu estou contigo aonde quer que você vá. Então aonde quer que você vá, a presença do Espírito Santo de Deus estará junto com você, viu? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Edivar, paz do Senhor, muito obrigada pela presença, e eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. O Alexandre está passando aqui também, que Deus abençoe o Alexandre em nome de Jesus, né? A minha mãe, que Deus abençoe também, e eu creio, né, que quando temos essa oportunidade, são pequenos momentos, viu, gente, que nós temos de apresentar as nossas vidas no altar do Senhor, porque a gente crê que a partir do momento que a gente se estuda e se apega na presença do Senhor, o Senhor nos ajuda a viver a nossa vida lá fora. O Senhor, Ele conduz os nossos passos, porque Ele conduz os passos dos homens bons. Ele sonda o nosso coração. Ele nos ajuda a dar a força interior necessária para que possamos fechar todas as brechas e permitir com que a gente tenha uma vida plena. E o que significa essa vida plena? É a vida de paz, é a vida de abundância, é a vida de tranquilidade, de prosperidade e de honra da qual o Senhor prometeu que nos daria. E esta presença faz com que a nossa vida venha a ser transformada, a nossa alma venha a ser transformada, porque aí nós não tomamos mais as nossas atitudes porque o homem está vendo, mas sim porque ele vê, e ele tem o prazer de abençoar as obras da sua criação, e glória a Deus que estamos neste meio, né? E como eu disse, né, desperta e haja, são poucos minutos da qual nós temos aqui a oportunidade de falar um pouco da palavra do Senhor, desfrutar um pouco da presença do Espírito Santo de Deus e entender
que tudo tem um propósito, tudo tem um tempo designado debaixo dos céus. E o Senhor, Ele tem o prazer de abençoar. Então eu não sei qual é o momento, qual é o estágio que você está passando na sua vida. Mas entenda que nós vivemos em períodos de ciclos. E estes ciclos de sofrimento, muitas vezes, é para o nosso amadurecimento, não é para a nossa vergonha. Assim como nós vamos começar agora, desperte e haja, ou seja, desperte-se para viver a presença do Espírito Santo de Deus sobre você. E aí eu tenho certeza absoluta, e eu posso dizer como uma pessoa que tem um testemunho vivo para dizer, a partir do momento que a gente entrega verdadeiramente a nossa vida no altar do Senhor e confia nele, né? Ele faz, ele transforma, ele liberta, ele restaura, ele restitui e ele coloca no lugar tudo aquilo que às vezes o inimigo tentou te saquear. Amém? E eu creio. Boa noite, Senhor Noel, que Deus abençoe em nome de Jesus. O Noel está aqui também com a nossa nesta live, né? Muito obrigada pela tua presença. A Cleusa também, obrigado. E eu creio, gente, vamos começar para que a gente não se alongue, né? Glória a Deus, né? Pelo Senhor nos abençoar e nos dar essa oportunidade. Hoje nós estamos, né? Já estamos desde da última semana falando sobre os reis de Israel. E aí nós vamos falamos sobre Saul um pouco, sobre as suas características, né? E principalmente agora, hoje, nós vamos falar sobre Davi, né? Nós vamos ter uma série aí de vários reis, da qual nós vamos ter a oportunidade de ter eles como exemplo. Porque a palavra do Senhor, gente, ela é repleta de homens e mulheres comuns, assim como eu e você, que são sujeitos a paixões, né? Passaram por momentos de dificuldade, por momentos de desânimo, de afronta, de grandes prosperidades, e tudo que foi deixado, escrito na palavra do Senhor, é para que eu e você pudéssemos estudar e ter como uma modelagem. Ou seja, eu olho para a vida destes grandes homens e destas grandes mulheres que venceram, passaram pelas dificuldades, mas permaneceram firmes na presença do Senhor e conseguiram o favor do Senhor sobre a vida delas e sobre a vida deles. E isso é maravilhoso quando a gente olha para a palavra do Senhor como um exemplo de modelagem. Paz do Senhor, Raquel, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E aí nós vamos estudar hoje sobre o rei Davi. Vamos falar sobre vários reis aqui durante várias semanas, e aí nós vamos até onde o Senhor permitir, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o rei Davi. E como o rei Davi, ele acabou vencendo, porque ele passou por diversas situações. Bem sabemos que ele conseguiu dominar, né, muitas das vezes as suas emoções. E ele conseguiu vencer. E esta é a palavra do Senhor para que possamos refletir no dia de hoje, que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do verso 10. Amém? Quem tem um exemplar da Bíblia e pode acompanhar junto comigo a leitura, glória a Deus. Livro de 2 Samuel, no capítulo 5, a partir do verso 10, a palavra do Senhor diz: E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Pouco depois Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Glória a Deus, aleluia, e esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje. E eu creio que a presença do Espírito Santo de Deus está sobre nós. Amém, Vânia? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Você já está em nossas intercessões e eu creio que você não passou aqui por acaso. A palavra do Senhor no dia de hoje para as nossas vidas é: creia no Senhor e o mais Ele fará sobre a sua vida. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Por isso estamos aqui neste momento dizendo da palavra do Senhor e dizendo sobre o rei Davi, que foi aquele que passou por diversas situações. E uma das situações da qual Davi
que nós começamos este estudo agora, falando dos estágios, principalmente quando a gente traz, né, para os estágios da nossa alma, né, para situações que nos confrontam em todo o tempo. Bem, sabemos que Davi era um homem, um menino ainda, quando Deus o chamou, o comissionou para ser rei de uma grande nação. E quando Deus ele tem essa visão, porque Deus ele olha muito mais além, como nós aprendemos, né? O Senhor é que sabe os planos que ele tem a nosso respeito. Assim diz o Senhor no livro de Jeremias. E os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Davi, ali naquele momento, ele era apenas um menino, da qual ele foi comissionado, ele foi chamado pelo Senhor, mas naquele momento em específico, o ciclo da vida dele era cuidar das ovelhas de seu pai. Ele era um menino da qual estava inserido num contexto histórico, familiar, da qual presenciamos e a gente sabe da rejeição da qual Davi ele passava. Porque bem sabemos que quando o Senhor, né, ele toca e ele direciona Samuel para que Samuel entre dentro da casa de Jessé, o pai de Davi, para que possa ungí-lo como rei, o banquete foi preparado, toda a presença ali de todos os seus irmãos foram preparados para que eles pudessem receber Samuel, o grande, né, homem, o grande exemplo, e ele era, né, naquele momento o sacerdote maior, né, sobre todo o Israel. Então, todos sabiam. Com certeza ele não chegou lá de surpresa, né? Como se de repente um presidente da república viesse, né, e resolve visitar a sua casa, né? Então eu estou dizendo na grandeza, né, de uma visita quando tem um homem de um grande destaque vindo visitar a sua casa. Então todos sabiam. E a gente percebe que Davi não foi convidado. Davi ele não estava preparado nem com vestes e ele também não presenciou e participou daquele momento da chegada de Samuel. Por quê? Porque tudo isso nota, de acordo com a própria palavra do Senhor, que ele foi deixado para trás. Mas ele não foi esquecido porque simplesmente o pai esqueceu de chamar. Não. A própria palavra do Senhor, a gente já consegue perceber em toda a história que isso foi proposital. Davi, ele estava ali no quintal, ali no fundo. Então o seu pai sabia, o seu pai convida todos os irmãos de Davi, os empregados, todos eles estavam ali para poder receber este grande homem de Deus que era o profeta Samuel. E Davi, ele fica do lado de fora da festa. Mas glória a Deus e aleluia, porque o Senhor, quando ele chama, até o inferno, ele precisa se dobrar diante da palavra e da presença do Senhor. Como eu disse, todos os propósitos do Senhor serão cumpridos em nossa vida. A partir do momento que entendermos que eu preciso somente estar posicionada como verdadeira filha, como verdadeiro filho daquele que nos formou e tem o controle de tudo. Glória a Deus e aleluia. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que todo aquele que obedece à palavra do Senhor, obedece às suas leis e os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor nos seguiria, mas todo aquele que desobedecesse à palavra do Senhor, certamente as maldições os acompanhariam. Então Davi, ele tinha a palavra do Senhor cravada em seu coração. Ele tinha os seus momentos de meditação com Deus. E isso fez com que quando esse grande banquete, e Davi não estava entendendo nada, porque nem eles ali da própria casa sabiam o porquê Samuel estaria ali. Na realidade, né, eles achavam que simplesmente seria um culto comum, né, com sacrifícios ao Deus de Israel, mas eles sequer imaginavam, né, da real intenção, da real visita que motivou com que Samuel estivesse dentro daquela casa. Só que o Senhor, ele não permite com que ninguém se assente na mesa enquanto Davi não chega. Glória a Deus e aleluia. E estes estágios, como eu mesmo disse, da qual nós estamos tendo a oportunidade de meditar agora, nesta noite,
Davi, ele enfrentou a rejeição daqueles que deveriam protegê-lo, a rejeição daqueles que deveriam amá-lo. Davi, ele enfrenta primeiramente a rejeição da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, do seu pai, aonde naquele momento eles deixam Davi de fora da festa, de fora do banquete. Mas como eu disse, Davi em todo tempo não permite com que a mágoa entre em seu coração, porque a própria palavra do Senhor nos orienta que Davi permaneceu cuidando das ovelhas de seu pai. Só que no momento certo e na hora certa, porque aquele era o momento chegado na vida de Davi. Aquele era o momento aonde Deus abre as comportas dos céus e derrama as suas bênçãos sobre a vida de Davi, o ungindo e o comissionando para a grande obra da qual o Senhor teria com a vida dele. E ele passa por este projeto, por este propósito, por esta etapa na vida dele, firme na presença do Espírito Santo de Deus, glória a Deus e aleluia. E esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Passe pelos períodos de rejeição. Nós sabemos que muitas vezes a rejeição ela dói, né? Não é fácil passarmos por essa situação. Por quê? Porque bem sabemos que a rejeição, ela vem, assim como ela veio na vida de Davi, das pessoas da qual a gente mais ama. É diferente quando às vezes a gente tá passando na rua, de repente alguém faz uma piada, ou um colega faz uma piada, né, conosco, e a gente não sente tanto, ou seja, não entra dentro do nosso coração. Podemos às vezes até ficar chateado, só que estas palavras, elas não nos ferem, elas não atingem o nosso coração. A rejeição, né, o sentimento de humilhação, quando ele vem perante aqueles que nos amam, e como eu disse, deveria estar conosco, nos incentivando, nos orientando, estando conosco, nos ajudando a conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos, nos dando base, nos dando suporte para que possamos avançar rumo aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes são aqueles que mais vão minar os sonhos que o Senhor tem sobre nós. Muitas vezes são aqueles que mais vão dizer para nós palavras negativas de que nós não vamos conseguir, de que isto não é para nós, né? Isto é ousado demais, né? Aonde você acha que você quer chegar com este sonho? Preste bem atenção na realidade da qual você vive hoje. E às vezes eu não culpo estas pessoas. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele chama você. O sonho, Ele coloca no seu coração. Então, o arder dentro de você com aquela positividade, aquela fé de que tudo vai dar certo, porque tudo já deu certo, porque os céus já foram abertos e já foi apresentado para você, os sonhos e os projetos que o Senhor tinha para sua vida, aconteceu dentro do seu coração. Não foi dentro do coração da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios ou da sua parentela. Não foi no coração deles. A visão foi dada para você. Por isso que é muito difícil quando temos um sonho dentro de nós e a gente quer que as pessoas que estão à nossa volta sonhem como nós estamos sonhando. Nós precisamos entender que eles não entendem a nossa visão, não porque eles são falhos e limitados, mas porque a visão foi dada para você, está dentro do seu coração. Davi, ele passou por todos estes momentos de rejeição, só que tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência, às vezes até por situações simples. Os irmãos dele eram homens preparados, eram guerreiros, comissionados do exército de Saul. E Davi ficou com as ovelhas de seu pai, com o legado de pastor. Ele ficou cuidando, né, das coisas e dos bens do seu pai, ali, da área doméstica, vamos dizer assim. E isso não fez Davi menor do que os seus irmãos. Agora, sabe por quê? Porque ele sabia da qual era o Deus que ele servia. Ele meditava na palavra do Senhor em todo o tempo. E a palavra do Senhor nos diz que tudo que Davi fazia com excelência. E isso fez com que ele tivesse êxito, suportando estes processos de rejeição familiar sobre a sua vida, permitindo com que ele chegasse até esse estágio de se assentar na mesa do rei, de se assentar sobre a mesa da qual o Senhor preparou para que
ele pudesse ser ungido rei, e mesmo assim a raiva, a angústia, a ira contra a sua família não contaminasse o seu coração. A partir do momento que Samuel o unge, né, e a palavra do Senhor ela nos narra, né, que passa-se todos os seus irmãos, né, no primeiro irmão, né, que é Eliabe, ali naquele momento o Samuel achou, não, agora eu encontrei, né, um homem forte, robusto, de boa aparência, este será o próximo rei de Israel. E o que o Senhor diz? Não, Samuel. Eu não olho como o homem vê. O homem, ele olha a aparência, mas eu vejo o coração. Glória a Deus e aleluia. Por isso que o salmista Davi, ele escreve em um dos seus salmos, Senhor, sonda o meu coração. Se tiver algo que não agrade a ti, arranque de mim. Limpa, me purifica, porque somente o Senhor é que sabe os desejos que temos dentro do coração. E a palavra do Senhor se cumpre sobre a vida de Davi, glória a Deus e aleluia. A partir do momento que ele vence este estágio da rejeição, ele começa ali naquele momento a passar pelo estágio da raiva. Ou seja, o que seria esta raiva? Ele tem o confronto. Quando ele sobe, mesmo depois que ele foi ungido como um rei, ele volta novamente ao seu status principal. E qual era o status de Davi? Voltou-se novamente a cuidar das ovelhas de seu pai, mesmo ele sabendo do chamado que o Senhor tinha para a vida dele, dos propósitos e dos planos que o Senhor tinha para a vida dele, ele permaneceu firme, porque, como eu disse, tudo há um tempo determinado debaixo dos céus, glória a Deus e aleluia. E mesmo ele tendo dentro do coração a convicção de quem ele era, que ele seria o próximo rei de Israel, ele não deixa de fazer os seus afazeres, ou seja, ele não deixa de cumprir aquilo que precisa ser cumprido hoje, ele não deixa de fazer aquilo que precisa ser feito hoje, porque este é o espírito de excelência que vivia, que habitava sobre Davi. Este é o grande exemplo que Davi, ele permite com que a gente tenha hoje sobre nossas vidas. Às vezes eu estou dentro de um lugar, de um local trabalhando, da qual eu não gostaria de estar, mas a palavra do Senhor me ensina que aonde eu colocar a planta dos meus pés, as palmas das minhas mãos, abençoado será. Então o que eu preciso entender é que eu não preciso da motivação externa para que tudo venha dar certo no ambiente da qual eu estou inserida. Eu preciso entender que tudo há um propósito. E se Deus me colocou neste lugar, mesmo eu não estando contente dentro do meu coração de permanecer, é porque o Senhor tem um propósito para mim naquele lugar. Às vezes é pelo meu exemplo de conduta cristã alcançar outras vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas precisam ver em nós a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Glória a Deus e aleluia. Então este momento não é um momento de vergonha, de tristeza, da qual eu vou falar por que eu estou passando por isso na minha vida. Não, é que eu entenda que se eu estou passando por isso, é porque o Senhor sabe e Ele tem um propósito para mim. E no momento certo Ele te tira deste local. E foi isso que aconteceu com Davi. No momento certo, quando ele estava ali cuidando das ovelhas de seu pai, o seu pai chama ele, porque os seus irmãos estavam na guerra juntamente com Saul, lutando contra os filisteus. E o pai queria saber notícias de seus filhos, os irmãos de Davi. E aí ele pede para que Davi vá até o local da batalha, do campo ali de concentração dos soldados, para que ele pudesse trazer notícias de seus irmãos. E assim ele vai. E neste momento, o destino está conduzindo Davi rumo aos projetos que o Senhor tinha para a vida dele, glória a Deus e aleluia. Quando ele chega nessa concentração, juntamente com esses soldados, e busca a notícia dos seus irmãos, ele ouve dizer de um grande filisteu, gigante em estatura, intimidando o exército do povo de Deus, nação escolhida. E eles estavam todos com medo, intimidados diante daquele grande homem, diante daquele grande inimigo. E o seu irmão Davi fica com raiva dele quando ele procura saber o que está acontecendo, porque ele mesmo diz, bem sei eu que conheço a presunção do seu coração,
Mas Davi não estava ali tramando nada. O que nós temos que entender é que Davi foi conduzido e inserido neste contexto, neste momento da história, pelo próprio Senhor, glória a Deus e aleluia. A atitude de Davi foi apenas de obedecer à voz, do seu pai e ir buscar notícias do seu irmão, dos seus irmãos, e naquele momento ele tem a oportunidade de se deparar com este grande gigante filisteu chamado Golias. E quando ele ouve Golias zombando do exército de Israel, zombando do Deus de Israel, o coração dele o espírito dele entra-se naquele momento com temor, né, com ousadia e intrepidez, e não tem medo da estatura do problema, não tem medo daquilo que ele enfrentaria, mas ele diz ao rei Saul: permita-se com que eu vá e coloque esse filisteu em terra. Como ousa esse incircunciso profanar palavras de destruição e de derrota, de afronta contra os nossos irmãos, soldados israelitas, contra o nosso próprio Deus, glória a Deus e aleluia. E aí foi dada a Davi, neste exato momento, a oportunidade da qual ele agarrou com as suas próprias mãos e venceu este gigante da qual estava afrontando há muitos dias, há muito tempo, o exército de Israel, da qual nenhum dos soldados e nem o próprio rei Saul tinha coragem de enfrentar, porque tinha medo do resultado desta guerra. Mas Davi, ele foi porque ele tinha certeza no coração de quem estava com ele, glória a Deus e aleluia. E Davi, ele se torna vencedor nesta batalha, não porque ele era mais forte, mas porque ele tinha no coração a palavra do Senhor. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. A palavra do Senhor para mim e para você não é pela força do teu braço, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que você vencerá este problema. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da meditação da palavra, do jejum e da oração, que você fará com que os céus se movam a seu favor, em favor da sua causa, e Deus se responsabilizará de colocar tudo na sua vida no devido lugar. Você glorificará e verá a abundância do Senhor sobre a sua vida, a partir do momento que você entender que não é pela força do teu braço, não é pelas tuas estratégias, não são pelas tuas decisões, pela tua emoção, pelas tuas crenças, pelo teu estudo que você vai conseguir esta vitória, mas sim pela força do poder do Espírito Santo de Deus sobre você, glória a Deus e aleluia. É a força do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida que fará com que você tenha a capacitação, a graça do Espírito Santo de Deus para romper as barreiras e alcançar a vitória, glória a Deus e aleluia. E a palavra do Senhor nos narra que Davi vence este gigante. E este gigante faz com que Davi, ele deixe de ser, porque ele ganha o destaque diante do exército de Israel, diante até mesmo dos olhos do próprio rei Saul. E ele deixa o seu posto, que ele estava ali cumprindo com excelência, cuidando das ovelhas de seu pai, porque em certo momento, Saul, perturbado em espírito, precisava de uma pessoa que tocasse para ele, para que ele pudesse ter a calma e a paz dentro de si. E um dos homens dele diz: eu conheço um menino que toca, tem boa aparência, que tem boa fala, que tem dons, e ele tem o poder de tocar e este demônio sair de dentro de você, Saul. E ele manda chamar Davi. E olha Davi entrando no propósito que o Senhor tinha para a vida dele. Davi apenas estava posicionado. Enquanto ele estava aguardando pela promessa do Senhor, ele tinha um espírito de excelência, como eu disse. Ele adquiriu os dons do Espírito Santo de Deus. Ele fazia com que tudo que viesse às suas mãos, ele fazia de bom grado, ele fazia com excelência, como eu já disse. E isso fez com que ele fosse convidado a habitar dentro do palácio. E ele fosse ali, naquele momento, né, parte da composição dos músicos. E ele tocava para o rei Saul, para que o rei Saul pudesse se acalmar. Só que isso faz com que ele seja inserido dentro do palácio.
E sendo inserido dentro do palácio, ele começa a ser capacitado para a grande obra que o Senhor tinha para a vida dele. Ele começa a olhar como as pessoas se portavam, como as pessoas comiam, porque ele não estava mais simplesmente numa casa simples, né? E morando ali com pessoas comuns. Ele estava dentro de um grande palácio. Ele estava dentro da casa do rei. E da casa do rei são protocolos. E ele precisava aprender tudo isso. E o Senhor inseriu ele ali com o dom da música que ele tinha, mas tudo isso fazia parte do grande propósito que o Senhor tinha para a vida de Davi. E Davi, ele aceita ser músico, e ali ele vê como as pessoas se vestem, como as pessoas se andavam, como as pessoas se portavam à mesa, como era o tratamento, né, entre eles, e ele vai adquirindo tudo isso. Só que quando ele começa a adquirir, o que nós temos que entender é que ele estava sendo conduzido, ele ainda não estava no posto de grande rei, mesmo ele sabendo que ele seria um rei, mas enquanto ele não estava no local da qual ele gostaria de estar, glória a Deus e aleluia. Olha o que a palavra do Senhor nos ensina. Em tudo Davi trabalhava com excelência. Ele era grato pela oportunidade da qual ele conseguiu até aquele momento, mesmo ele sabendo que naquele local não era o local da qual ele gostaria de estar, mas ele permaneceu ali fazendo tudo com excelência, porque ele sabia que ele estava obedecendo a voz do nosso Senhor, glória a Deus e aleluia. E a partir desse momento ele vence outro estágio na vida dele, que começa-se a inveja de Saul contra o próprio Davi. Por quê? Porque Davi, além de ser músico, ele começa a ir para a guerra juntamente, né, com os soldados de Davi. E no posto, na comissão, aonde ele estava ali, juntamente com os seus soldados, ele adquiriu êxito em todas as batalhas da qual ele colocava as mãos, em todos os confrontos da qual Davi participava, o povo de Israel tinha êxito, porque presença, Espírito Santo de Deus caminhando juntamente com ele, a graça do Espírito Santo de Deus juntamente com ele. E por que a graça do Espírito Santo de Deus estava com Davi? Por que a presença de Davi, do Espírito Santo de Deus acompanhava Davi, fazendo com que tudo que Davi colocasse a mão prosperava? Obediência e intimidade com o Senhor. Isso fez com que Davi prosperasse em tudo. Esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. A minha parte, a sua parte é obedecer aos mandamentos do Senhor. Eu obedeço os mandamentos do Senhor. Eu vivo a minha vida de acordo com a palavra. E o Senhor, ele vai se encarregando de colocar toda a nossa vida no devido lugar, glória a Deus e aleluia, nos dando honra, nos dando graça, nos dando livramento, assinando contratos, permitindo com que a gente tenha a vida que verdadeiramente ele sonhou para nós, glória a Deus e aleluia. Só que esta inveja, Davi passa por este outro estágio, que quando Davi começa a ter destaque externo, vamos dizer assim, porque a população de Israel, o povo de Israel, começa a ver Davi como um grande guerreiro, porque aonde ele estava, a popularidade dele começou a alcançar as outras pessoas. As outras pessoas viam que Davi era um homem de excelência, era um homem de destaque. E isso não é diferente da minha vida e da sua vida. A partir do momento que você começa a ter esta excelência dentro de você, as pessoas vão te confrontar. As pessoas vão falar de você, as pessoas vão querer te oprimir para que os sonhos e os projetos do Senhor não aconteçam sobre você. E é isso que nós temos que entender. Um espírito maligno entra sobre Saul e a grande inveja de Saul começa a fazer com que ele comece a atentar contra a vida de Davi. Ele começa a perseguir Davi. Davi, a partir daquele momento, começa a ser perseguido, começa a ser caluniado, começa a ser afrontado, a ponto dele ter que fugir do rei, se esconder da presença do rei para preservar a sua própria vida. E esta é a palavra do Senhor para nós.
Nós cremos que a presença do Senhor nos acompanha em todo tempo. E quando nos mantemos na posição e permanecemos e optamos e decidimos ser obedientes à palavra do Senhor, as pessoas às vezes vão querer nos afrontar. Vão querer muitas vezes puxar o nosso tapete. Só que a própria palavra do Senhor nos ensina que em tudo o Senhor deu livramento para Davi. Davi, ele foge até da morte, porque o rei Saul queria matá-lo. A raiva, a inveja que Saul tinha para Davi era tanta que o desejo de Saul era acabar com a vida de Davi. E Davi permanece firme diante dos propósitos do Senhor. Davi, ele não vai contra aquilo que o Senhor tinha para com a vida também de Saul, porque Davi era um homem obediente e ele sabia que Deus colocaria tudo no lugar. Deus faria justiça para Davi. E foi isso que aconteceu. A história nos narra que quando Davi, ele permanece posicionado, obediente à palavra do Senhor, em um momento ali de guerra, de confronto, Saul tira a própria vida. E tirando a própria vida, infelizmente também os familiares de Saul, o seu filho Jonatas, também acaba tendo a sua vida ceifada. E Davi, logo um tempo depois, foi nomeado como rei de Israel. Ele foi reconhecido pelo povo de Israel, que ele era o que merecia ser rei em Israel. E a palavra do Senhor se cumpre sobre a vida de Davi, glória a Deus e aleluia, no momento certo, na hora determinada pelo Senhor. A promessa foi validada e todos reconheceram e ungiram Davi como grande rei de Israel. E a gente sabe de toda a história de Davi. Um rei de excelência, aonde teve a oportunidade de obter excelência em tudo que fazia. Agora por quê? Porque o espírito de excelência já estava junto com ele desde o momento que ele era um jovem cuidando de pastor. Então este espírito de excelência acompanha este caráter, blindado, acompanha Davi em todo o tempo. Davi, ele tem os seus momentos de erro. Davi, ele comete erros diante da presença do Senhor. Mas o que faz, mesmo um homem comum, cometendo atos errados diante da presença do Senhor, o que faz um homem como esse ainda ser chamado um homem segundo o coração do Senhor? É porque Davi, ele se arrependeu sinceramente de todos os seus atos. Davi, ele tinha intimidade com o Senhor, de poder dizer que sem a presença do Senhor sobre a vida dele, nada ele poderia fazer. Sem a presença do Senhor sobre a vida dele, ele nunca alcançaria patamares tão elevados, da qual o Senhor colocou Davi para que ele pudesse governar. Ele tinha o reconhecimento, a gratidão por Deus, porque ele sabia que ele só estava ali porque o Senhor permitiu, glória a Deus e aleluia. E todos os salmos que foram escritos por Davi foram salmos, foram hinos de gratidão a Deus, foram hinos que nos expressam esta presença do Espírito Santo de Deus, a busca pela presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Davi, que faz com que todo dia, assim como Deus orienta e instrui Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, não se aparte do livro desta lei, para que tudo vá bem sobre a sua vida. Seja forte, seja corajoso, não temas e não desanimes, porque eu estou contigo. Assim disse o Senhor para Josué, e assim o Senhor disse para nossas vidas nesta noite. E Davi, ele se assenta ao trono, e ele governa, e ele é bem-sucedido, porque o Senhor estava com ele. E ele entendeu que a presença do Senhor o acompanhava em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. E esta foi a palavra do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus e aleluia. E que esta história, ela sirva de grande exemplo para a minha vida e para a sua vida. Em tudo que você fizer,
faça com excelência, mas principalmente chame a existência, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, porque a presença do Espírito Santo de Deus o capacitará, o livrará, dará a você o direcionamento de tomar as decisões assertivas baseadas na palavra do Senhor. Então busque a presença do Senhor em todo tempo sobre a sua vida, porque quando você busca a presença, quando você crê no Senhor, não só você será salvo, mas você e toda a sua casa, glória a Deus e aleluia. Quando você crê no Senhor, o mais Ele fará sobre a sua vida. Então, não fique triste, não fique prostrado, porque você está diante da presença de um Deus poderoso que é capaz de mudar o rumo da sua história, capaz de trazer uma aceleração de tempo. E aquilo que você não viveu durante todos estes anos, você viva agora, porque você entendeu que é buscando pela presença do Senhor em jejum, em oração sincera, dizendo: Deus, eu não consigo, mas o Senhor te fortalecerá, porque você estará diante daquele que tem o poder de mudar a sua história. Glória a Deus e aleluia. E muito obrigada pela presença de todos vocês, que vocês fiquem na paz e na presença do Espírito Santo de Deus. Tivemos aí essa oportunidade de estudar um pouco da palavra do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo de Deus ministrou não somente no meu coração, mas no coração de cada um de vocês que permaneceram firmes aqui comigo, né, ao vivo. Agradeço, louvo a Deus pela vida de cada um, amém? Vamos orar? Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua graça, mas principalmente pela tua presença sobre nossas vidas, porque sabemos que sem a tua presença, nada somos e nada podemos fazer. Então que o Senhor nos ajude, nos fortalecendo, sustentando a planta dos nossos pés diante da tua presença, meditando em tua palavra, que possamos aprender a orar, buscar a tua face de dia e de noite, para que a tua voz venha sobre nossas vidas e que possamos tomar as decisões baseadas na tua palavra. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Quebra todas as cadeias, todas as correntes, todas as amarras, toda a frustração venha a ser quebrada agora. Pai, todo o peso do inimigo, todo o jugo do inimigo que é lançado contra a vida dos teus filhos, não venha prosperar. Que o Senhor derrame neste momento uma unção do alto. Entra na casa de cada um deles agora e derrama da tua presença, derrama da tua graça e do teu poder. E nós cremos, Espírito Santo de Deus, na tua vitória. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, na tua palavra. Por isso estamos aqui buscando pela tua presença, porque somente a tua presença é capaz de transformar as nossas vidas. Então orienta, Senhor, as nossas vidas de acordo com a tua vontade. Em o nome de Jesus, desde já te agradecemos. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta oportunidade. Obrigada pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e permaneçam na presença do Espírito Santo de Deus, buscando a face do Senhor sobre a vida de vocês, porque o mais Ele fará, e eu creio nos testemunhos de vitória, porque Deus faz, irmãos. A partir do momento que buscamos pela presença do Senhor, a nossa vida, ela é transformada. Então busque por esta presença. Amém? Glória a Deus. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, Raquel? Que Deus abençoe. Boa noite. Amém, mãe Fabiano? Que Deus abençoe por você passar aqui. Cleusa, boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? E até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir.